Vamos começar aqui a nossa primeira rodada de hoje, meus digníssimos. Temos Daniel Andrade jogando de Elfos e nós temos Augusto Yasuda de Izete Scred. É isso mesmo. Hoje, né, você que está assistindo a gente ao vivo, muito boa tarde dessa vez, porque nesse feriadão o pauperzinho é no meio do dia, às 3 da tarde. E já ao vivo aqui com a gente, ó, quem tá ao vivo aqui com a gente? Elston, muito boa tarde. Ronald Carvalho, muito boa tarde. JBL, boa tarde. Deluzete e Ivan Dias, muito boa tarde, meus digníssimos. Vamos começar aqui, né? Nossa primeira de 4 rodadas hoje, tá bom? Primeiríssima aí com 4 rodadinhas apenas, né? 4 rodadinhas pra gente ir pra play aqui, saber quem vai levar o nosso semanal do feriadão hoje. Bora começar! Bora começar! Já fez ali um Ilha vai, match ruim pros elfos. Vamos ver. Então, inicialmente ela é meio ruim pro elfos. A gente consegue ver algumas vermelhas ali na mão do Yuta, né? Que o BO aí é que ele já costuma ter global já de main deck, né? E isso realmente acaba fazendo uma diferença, né? Aquela Breath Apple já de main deck com certeza atrapalha bastante, né? Mas, né? Como diz um amigo, é o que ele tem que ter, né? Tem que acontecer. Aí tem que ver que horas que vai acontecer isso, né? Mas, sinceramente, não acho mesmo que seja uma match tão legal. Muita remoçãozinha pontual, né? Tem a global, e tudo isso já de main deck. Não é que ele vai sidear depois alguma coisa, né? Ele, no main deck, ele já tem todo esse rolê aí para atrapalhar o amiguinho. Então, isso é bem chato ali pro Elfos. Fez um Ponder. Se acha alguma resposta, com certeza já vai cantar um raio aí nessa Titânia, que eu vi o raio ali na mão dele. Achou um counter. Olha lá, ó. Raio nela. Não pode deixar, né? A gente conhece o deck do Elfos e a gente não pode deixar ele se criar. Não pode dar liberdade para ele. Senão uma Titânia de um bichinho na mesa, vem outros 10 bichinhos quando você passa o turno. Aí já era. Aí é tarde, né? 2 manas. Mais 2 elfos. Bateu 1. Né? E esses elfinhos, eles só são bons para alimentar a Breath Apple. 4 manas ali, ó. Ele tem Scred, ele tem raio. Então, os bichos problemáticos, ele vai tentar resolver na removal pontual. Os bichinhos, ele vai cavar aí a Breath Apple para limpar tudo. Né? Infelizmente, esse é o resumo dessa match. Se um bicho crescer muito, aí é outro game. Mas é difícil. Sai fora, Citer, sai fora. Eu nunca vi isso, pedir um atestado e vir no serviço, aparecer no trabalho. Boa tarde para você, meu querido. Gerou uma, virou, desvirou. Foi... A Kyrian veio de grátis. 2, 3, 5 manas, vai tomar um counter. 5 manas, uma Hydra. Legal, legal. Counter spell nela. Simples assim. Posso dizer que é simples assim? Raio na Kyrian, né? Meio que trocou 2 cartas por 2 cartas. Ele tem o Monarca na mão, mas assim, no momento esse Monarca não é tão favorável, né?
E vamos lá. Fez o monarca mesmo. Sobrando uma ali pra trás. Cara, só que ele dá um turno. Tá, fez dianteira, né? E aí, dependendo do que vai acontecer aí, pode ser um jogo esquisito, tá? Ambos os jogadores foram pro game, né? Tipo, zero dó, vamos dizer assim. Ambos os jogadores resolveram ir pro jogo, né? De um lado fez monarca, do outro lado fez dianteira. E vamos ver o que acontece, tá ligado? Por quê, né? O que acontece, na real? O jogo fica aberto. Querendo ou não, tem que partir para cima, vai dar um scred ali, aí bate 5, pega a dianteira e o monarca. Já é algo assim um pouco chato. Tem os dois emblemas pro lado dele agora. E aí toma 3 e pega os dois emblemas pro outro lado. Ficou uma troca de emblemas, né? A dianteira e monarca. O Yuta tem manas vermelhas ali, mas assim, ainda não, eu não vi a Breath Apple. É que ele tem que bater, pegar os seus emblemas de volta e aí limpar a mesa, né? Não pode fazer isso antes, né? Senão ele também não pega o emblema de volta. Fez dois bonequinhos que dão um total de 4 ali de bunda, mas que não resolve por enquanto. E aí? O que mais que vem aí? Scred, removal, pá. Pega os emblemas de volta. Enquanto eles estiverem, né, trocando o emblema para lá e o emblema para cá, posso dizer que tá de boa, tá justo? Só que a vida vai descendo. De um lado tá batendo 5 atropelar, né? E do outro lado, batendo 3. É 12-16 aí já no placar. Doze a 16. Fez um brainstorm ali. Acho que o brainstorm ele veio do draw do Monarca, inclusive. Em busca ali da limpeza de mesa, né? Ainda não apareceu ela. E rouba tudo de volta pra cá. 14. Só que ele só bateu com 2 bichos, né?
Só bateu aí com 2 criaturas. Fez mais bichos ali para possivelmente bloquear. Passou de volta. Fez um Ponder. Ponder é aquela carta que é boa e ruim, né? A gente sabe. Às vezes tem uma carta boa e alguma ruim, aí você é obrigado a acabar ficando com elas. E aí... Ele precisa de uma removal minimamente para poder roubar o Monarca de volta, né? Para tirar o... Ele tem que tirar o /3 ali da mesa, né? Para poder bater para cima dos bichinhos ali. E ainda perderia o bicho dele, né? O que é estranho. Outro Brainstorm. E deixa muitas banas vermelhas para trás. Ele tem um raio ali na mão. Bateu. Tomou 5. Ah, não, tomou 3, né? Trocou o bicho. Pegou os emblemas de volta. Fez uma Kentrip. E aí... Ajeitou o topo. O que, que ele tem ali? Ele tem a Breath Apple na mão, parece, mas não tem mana? Parece que ele chegou nesse ponto, tipo assim, beleza, eu consegui a Breath Apple, mas agora eu não tenho mana para jogar? É. Ele tem um tesouro, é um tesouro ali? Ah, se for um tesouro é muito bom, mano. Cara, isso não é a Breath Apple. Matou um bicho. Comprou a removal pro que sobrou? Porque se ele perder o Monarca, ele pode não ter como recuperar, né? Ele tem que conjurar outro Monarca. É, perdeu os 2 emblemas. Ele tem o Monarca Azul na mão e ele comprou a Breath Apple agora. O Monarca Azul e ele comprou a Breath Apple. Criou um esqueleto. Né? Cara, que trocanca aqui, né?
muitas respostas, né? Já não sei, não consigo ver ali a marcação da dianteira, em que nível que eles estão. Fez mais um monte de bicho. Fez o Monarca. Pegou o Monarca de volta. E limpeza de mesa feita. E talvez fosse tempo de esperar mais um pouco. Talvez esperar para ver o que ainda poderia vir por aí. E nessa dúvida aí, né? Revelou muitas coisas, tem que pôr uma em jogo. Cara, é um jogo que eu achei, sinceramente, que fosse ser mais rápido e tá até mais fácil ali pro R. Por enquanto, estou sendo surpreendido aí de forma boa, eu diria. Três marcadores ali. Tem um Timberwatch. Tem mais um Dorkzinho. Breath Apple de novo. A limpeza de mesa vai sendo feita, tá ligado? Ele vai se segurando ali conforme possível. Conforme possível, ele vai se segurando. Tem um bicho grande ali na mesa. O que é aquela coisa na mesa ali? É um ente? Mas daqui um Scred, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta uma mana e o Scred consegue resolver. Acho que já Elvis tá com Hexproof ainda, né? Por causa da dianteira. Acho que então, nesse turno perde, não é? Até o seu próximo turno. Acho que nesse momento é a hora que perde o Scred. Que perde o Hexproof, desculpa.
É de quando entra, no turno do oponente, a hora que volta já pode dar uma removal nele. Counter Spell. Foi a 5 de vida, virou o Monarca. Pegou o Monarca dianteira de volta. Nossa, que troca-troca, né, amigos? Fala, mestre! Boa tarde! Cara, hoje vai ser um dia bom, viu? Essa é só a primeira partida da primeira rodada, tá? Hoje vai ser um dia interessante. Resolver uma dianteira na volta e roubar causa 5. Cara, eu não. Mas então, ó, a dianteira tem uns dadinhos muito pequenos, né? Então, ali, acho que a dianteira do Elfos está no buscar terreno. Aí depois tem que ir pro marcador e perder 5. Só que agora, a dianteira do Yuta já criou o esqueleto ali. Tem uma cobra, não tem como lidar mais, não. Aí já era. Aí estou vendo um G2, né? Porque agora ele vai começar a fazer. Vamos supor que resolva. É bicho. É bicho só pra dar bloco, mano. Isso é muito ruim. Você vai ficar bloqueando aí, não tem o que fazer. É isso. 1-0 pro UR. Cara, mas foi um jogaço esse Game 1, viu? Foi um jogão, vou te falar. Eu achei que pudesse ser mais fácil, na real, ali pro R, mas a Breath of Apple demorou muito para aparecer, né? A Breath of Apple ali não queria dar as caras, e com isso, o o Elfos foi se criando, tá ligado? O Elfos foi se criando, se criando, se criando, e deu trabalho pra caramba, tá? Trabalho pra caramba. Guedes, será que estendeu muito porque fez o Monarca antes da hora? Mano, eu acho que o Yuta pensou, vou fazer o Monarca pra agilizar. E ele não imaginou que ele fosse demorar tanto pra achar resposta pra global, no caso, né? Acredito eu que ele não pensou, pô, vai demorar uma eternidade pra minha global. E acho que por isso que estendeu bastante. Acho que era para ter sido mais rápido. Virou trocação de rock balboa, pô, virou, né, mano? Foi até legal, vou te falar a verdade. E foi até legal. Bora lá, vamos de G2. Vamos lá. Mas perdendo o G1, esquece pro. Cara, porque agora sobe ainda mais removal, né? Eu vou dar uma espiada na lista. Vamos dar uma espiada na lista? Vamos falar do Elfos primeiro. O Elfos tem uma Combat Trick, né? Monster Emergency. Vitu, Fada Macabra, Viridian Longbow. Elfos não tem como se proteger muito, pra falar a verdade.
Elfos é quase que o mesmo deck. Tá? Agora, aqui tem no side do UR tem mais uma Breath Weapon, além de quantas no deck? Duas no deck, uma no side e mais dois Cast the Fire. Então, querendo ou não, são mais 3 cartas aí que podem subir, né? Que faz minimamente 2 para 1. É bem foda. Ah, o Yuta ele é um ótimo jogador, mano. E ele acho que ele se achou no UR do Pauper, tá? Ele tinha testado uma versão Temur, já vi ele jogando com outros decks, já vi ele jogando de Mono-U, por exemplo. Mas eu acho que ele se achou no UR. Faz um tempinho aí que ele vem se dedicando no UR, tá? Acho que ele encontrou a casa dele ali. E aí, Mana Dork, Mana Brainstorm. Uma pergunta genuína. Será que Boggles no Pauper é um deck bom para se divertir na loja da cidade? Sim, acho que sim. Eu tenho esse deck no Modern, aí já seria menos cartas para comprar? Ô mestre, eu acho que sim. Boggles, ó. Para mim o Boggles é o seguinte. Hoje saiu, né, há um tempinho saiu um édito que é muito ruim contra o Boggles, que é o édito que você não sacrifica uma criatura. Você sacrifica a criatura com o maior poder. Então você tem que perder. Não tem como você proteger o seu bicho mais, né? Então isso é bem chato. Mas é aquilo, o oponente tem que ter. Porque o Boggles, normalmente, ele é o deck que ele fica meio sumido. Aí, quando ele aparece, ele faz um bom resultado, a galera se prepara contra ele. Aí ele some de novo. Aí a galera fala, ah, não tá tendo Boggles, tira o Zedito. Volta a ter Boggles, volta o Zedito. Né? Então ele meio que dá uma moldada no meta. Ele ajuda bastante. Mas é um deck que é legal, faz resultado sim. E eu gosto disso, né? Você meio que emendar um deck no outro aí para poder vir jogar mais um formato. Pô, muito legal, mano. Só vamos. Ixi, me deu frio aqui. O Yuta ainda não achou manas vermelhas, né? Fez um bichinho um pouco maior ali. Duas manas. As Kentrip ali não ajudou a achar o que precisava. Que basicamente são achou a mana vermelha. Achou. Eu ia falar que eu não tinha achado, achou. Vamos ver qual o tempo, né? Para a limpeza de mesa ser efetuada, né? Porque
Querendo ou não, tem uns bichinhos ali. Ainda não é muita coisa, mas tem uns bichinhos ali. Counter Spell. Foi a 16. E aí, Yuta? E agora, amigo? E agora? Achou mais coisas? A Breath Apple deu uma limpada, mas aí comprou alguns bichos de novo? A mão do Elfos ali cheia de cartas. Fez uma Titânia. Mano, essa é a hora, né? Você faz uma Removal Monarch e vai. Esse é o jogo que o R sonha. Mesa vazia, basicamente. Na volta vai ter um monte de problema? Vai ter um monte de problema. Mas é isso. Vamos lá. Fez um místico. Tá, o místico também é muito bom. Porque tirando a Hydra com atropelar, o místico vai parando a galera, né? 16 minutos ali de game. Tyrion Ranger. Dianteira. É, aí mais um bicho que atropela. E eu já começo a ver aqui mais um game de trocação, hein? Mais um game aí de trocação para ambos os lados. Emblema cai na mesa, vira porradaria. Minimamente aqui tem que ter uma mágica no passe, né? Para voltar batendo com um bichinho voador, pegando a dianteira de volta e ficar trocando. Tipo, sei lá, um Scred na dianteira, por exemplo, seria muito bom, tá ligado? Um brainstorm no passe, ok, ajuda.
E aí, pegou 3 no passe, devolveu 2. 14 minutos aí para o fim do game. Pegou ali a dianteira para ele. E aí, fez uma cobra, se segura como pode, né? E aí o jogo ficou estranho, hein, amigos? Não caía um pássaro na mesa por causa da Breath Apple. Não, porque o trigger vai pra pilha, e aí o pássaro resolve e depois resolve a Breath Apple. Aí mata tudo. Mata o pássaro que acabou de entrar junto. Não dá certo. Hidra Bitela já era. Ele cai e morre, né? Ele cai, mas morre. Por algum outro trigger, ele deveria sim entrar em jogo, mas nesse caso não. Aí fez um ente, mas tipo, um ente de boa, cara. É só ir bloqueando. Muita floresta na mesa. Concordo com você. Muita floresta para um deck de elfo. Concordo contigo. Mas esse jogo aqui, ele tá sendo muito mais longo do que eu imaginei, hein? Elfo está dando muito trabalho, cara. Mas o R-Control, né, como o próprio nome diz, vai conseguindo controlar. Ali as tokens do Místico vão bloqueando. Muita mana.
Hidra de novo? Outro counter. Acho que era a última na mão e um passarinho. O R0 na mão, sendo de dono da dianteira. Duas na mão. Aí provável que o elfo não. Não, não volta, mano. Não volta. A tendência é o R comprar melhor, né? Para o Elfos voltar, ele tem que fazer tipo Windway para 4 ou um lead, assim, né? Nessa pegada. Fazer vários bichos começar a incomodar. Mas contra um místico, contra uma terror, ele não vai incomodar tanto. Ou fazer uma hidra muito grande que resolva, sabe? E aí, faltando 6 minutos de relógio. Chegou ali uma dianteira, né? Ali um pouquinho, mas nem tanto. O BO foi tirar o místico, né? Foi a melhor jogada possível. Foi tirar o místico. E aí, jogão, hein? Jogaço, mano. Trocou. Chegou um místico. Indway resolve.
4 minutos de jogo. E aí? Dianteira de um lado, místico do outro, 3 minutos de mesa. Não caiu monarca dessa vez. E aí, quem vem? Passou para lá. Mais uma floresta. Deixa eu contar aqui. Ajeitei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manas na mesa. 9. Ele tem possíveis 12 ou 13. Bora, elfos. Vamos bater, amigo. Com as duas. Mesmo que ele roube de volta, vamos agressivar. É, né? Deve ter umas 3 ou 4 só no deck, também acho. Fiz um boneco, ganhou uma vida. Falta uma hidra? Então toma. Não, fez um sagu. Tudo resolve. Ficou difícil aí pro o R, hein? Então é isso, né? Empate aqui na primeira rodada.